Então hoje é 3 pontos, hoje é 3 pontos. O jogo começou dessa forma aí. Vamos ver agora como é que ele acabou. Mais um jogo aí na Série B, mais uma derrota. Derrota difícil de digerir, viu? Derrota complicadíssima de digerir, muito chata. A gente vai para 2 jogos agora fora de casa, depois mais 2 em casa contra Goiás e Juventude, mais 2 fora, Avaí e CRB. Só pedreira agora, só pedreira. Mas nada disso importa não, nenhum desses jogos importa. O que importa é que o Náutico joga bem, joga como nunca, faz uma grande partida, amassa o adversário e perde no final das contas. O Náutico joga mal, o Náutico perde. O Náutico joga bem, o Náutico perde. Aqui é o Grafa falando Santa. O Náutico faz qualquer coisa, o Náutico perde. Tem pênalti a favor, perde o pênalti, perde o jogo. Tem jogador expulso do adversário no início do segundo tempo, perde o jogo. Difícil, pô, assim, fica muito complicado, sensação de frustração muito grande após esse jogo aí. Esse jogo que era tão importante, né, eu vim aqui no canal, quem não assistiu pode assistir aí, eu vim aqui a final de Copa do Mundo. A gente perdeu a final de Copa do Mundo, graças a Deus domingo tem outra final de Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo, ela tem seus 8 jogos ali, ela encerra muito rápido, a Série B não. Mas eu não quero trazer nada de positivo aqui não, pelo menos nessas impressões iniciais. Independente, pô, não importa se o time jogou bem, eu não tô nem aí não. Eu só queria os 3 pontos, era só isso que eu queria pra hoje. Eu queria que o Náutico tivesse jogador expulso, que o Náutico não tivesse jogado nada, fosse o contrário, a gente fosse o Fortaleza e o Fortaleza fosse o Náutico. Aqui nos aflitos, eu queria que eles pressionassem, tivesse acabado com a gente e a gente tivesse ganho a porra do jogo, meu irmão. Só isso que eu queria. É pedir demais, é pedir muito. Complicado demais. Série B é difícil, né, Série B é difícil. A gente quer isso, quer disputar a Série B para estar disputando lá em cima, a gente tem que lidar com essas coisas aí, mas é complicado, né. Rubro-negro tirando onda, que é só perder do Sport que o Náutico se abala. Tem o fundo de verdade isso aí, mas não tem nada a ver com o Sport isso aqui não. O Náutico perdeu hoje, para o Fortaleza, por causa dos mesmos motivos que o Náutico perdeu do Sport, dos mesmos motivos que fizeram o Náutico perder do Ceará, do São Bernardo, enfim. Eh eu acho que é um choque de realidade, né, um banho de água gelada aí em cima da gente, porque as expectativas são muito grandes, né. Na nossa torcida, as expectativas sempre são as mais altas possíveis, e a gente quer brigar por um título de Série B, quer brigar por um G2, quer brigar por um G6. E a gente ainda está brigando, a gente vai permanecer brigando, pelo menos nas próximas rodadas aí no campeonato, e eu acredito sim que temos capacidade de brigar até o final por esse acesso, seja G6, G2, o que for. Mas o que a gente está vendo aí, talvez seja uma equipe que não tenha essa capacidade, né? Talvez seja uma equipe que seja somente para permanecer ali no meio de tabela, flertar com essa briga, né? O que a gente está vivendo agora, o que a gente já viveu até agora no campeonato, talvez seja um flerte no final das contas. A gente acha que a menina, o menino ali, o boyzinho ou a boyzinha tá dando em cima da gente, tá dando bola pra gente, né. O G2 tá olhando pra gente com pô, esse olhar dele é diferente do G2. O G6 chama muita gente, fez até sinal, arrumou o cabelo, deu uma piscadinha, mas na verdade, ó, tava olhando pra quem tava aqui atrás, não tava olhando pra gente não. Pode ser que no final das contas seja isso, seja só uma ilusão, e esse time seja apenas de permanência. O que no final das contas, se a gente olha antes dessa Série B, né, a gente pensando no Náutico que passou 3 anos aí seguidos na Série C, pensando no Náutico que tem uma das menores folhas, né, não uma das menores, mas está muito abaixo das outras demais folhas aí do de Ceará, Fortaleza, Sport, Goiás, Vila Nova, porra, Juventude deve estar também, é tanto time que tem uma folha acima da nossa,
que tem, recursos financeiros muito maiores que o nosso, então talvez seja só esse meio de tabela, só essa permanência aqui seja pra gente. E antes do campeonato, a gente poderia ficar feliz com isso, mas o flerte, né, a esperança, ela é muito traiçoeira, ela machuca demais. A esperança da motiva você, a esperança faz você ficar maluco, você acha que vai dar certo, e no final das contas, não dá, né. É difícil, é difícil. É difícil e esse jogo foi exatamente isso, né. Eu estava falando da campanha do Náutico na Série B, projetando aí talvez uma possível campanha nossa, mas esse jogo contra o Fortaleza foi isso, a gente estava ali flertando com gol, né, desde o início do jogo, criamos chance pra caramba, desperdiçamos chance pra caramba, aí saiu o gol dos caras que a gente mesmo fez, a gente criou nossa chance e criou a chance dele também. O próprio gol do Fortaleza foi o Fortaleza que fez, vi gente falando que o Fortaleza não deu uma finalização sequer no gol, mas parece que teve uma realmente um pouquinho antes ali do gol do Fortaleza. E aí depois disso foi só cera, eles já estavam fazendo cera no 0-0 e depois do 1-0 foi cera até umas horas. Vou falar dessa cera, vou falar da arbitragem também que permitiu essa cera, tá bom? Parece que nos aflitos a gente já tá acostumado, né, com essa cera, parece que tem um manual, assim, no vestiário visitante, em que, ó, passo a passo. Primeiro você começa a fazer cera desde o minuto zero do jogo, tá? Desde o início do jogo, mesmo que o empate seja ruim pra você, você vai fazendo cera, porque o Náutico vai se irritando, a torcida vai se irritando, o Náutico vai perdendo a paciência e as coisas começam a dar certo. Ainda tem o gramado, pô, ainda tem o gramado que fica ajudando, porra, tantas jogadas aí. Vou falar do gramado ainda também. Tem muito assunto aqui. Um amigo meu na saída do jogo, ele me questionou: "Pô, quero ver, viu, tô curioso pra saber qual vai ser tua linha aí de análise". Meu irmão, tem tanta coisa pra falar, eu posso puxar de tanta coisa aqui, tanta coisa ruim pra falar do Náutico, atuações, né, tem um modelo de jogo, tem gramado, tem resultado, tem muita coisa ruim, mas tem coisas boas também. Vou falar de tudo isso. E vou começar falando trazendo um pouquinho mais detalhada, né, essa análise do jogo. O Náutico aproveitou muito bem o espaço deixado pelo Fortaleza. O Fortaleza que é muito elogiado por sua defesa, né, não sei se o Fortaleza estava desgastado e estava, na verdade, desgastado pelas finais da Copa do Nordeste, mas, não sei se a defesa deles é normalmente assim, ninguém ataca direito. Eu sei que na intermediária ofensiva ali do Náutico, né, defensiva do Fortaleza, até ali a entrada da grande área do Fortaleza, né, em frente à grande área, tava tendo muito espaço para o Náutico aproveitou esse espaço, Dodô tava se infiltrando muito ali, o Enderson também tava bem, outros jogadores, o Náutico tava trabalhando, até Vinícius também tava trabalhando ali a bola, o Náutico criou muito no primeiro tempo, aproveitando esses espaços. O Fortaleza tava pedindo para levar gol, pô. Um time que é dito que tem uma defesa tão boa, que marca e defende tão bem, como é que estava deixando todos esses espaços? Realmente foi um jogo, na minha visão, um jogo abaixo do Fortaleza, tá? Eu não preciso. É porque, assim, eu já trouxe análise aqui do Fortaleza, mas quando tá enfrentando o Náutico, eu tô de olho muito no Náutico, então não consigo analisar. Mas a minha visão é que o Fortaleza deixou muito a desejar, sabe? E principalmente no primeiro tempo, e aí o Náutico não conseguiu aproveitar muito pela qualidade individual. O Náutico trabalhou muitas jogadas, pô, exatamente aproveitando esses espaços e não fez nem um golzinho, não fez. E aí teve até uma jogada, né, um lance que o Náutico teve, que não foi de jogada trabalhada, foi de contra-ataque. No escanteio do Fortaleza, o Náutico teve uma jogada 3 contra 2, estava em superioridade, numérica ali, por poucos instantes, porque da forma que o Náutico conduzia a jogada, virou uma bola, e aí a bola virando, devagar, aí Vinícius já teve que voltar a dominar a bola, quando vê já estava o Fortaleza em superioridade ali, aí Vinícius tentou puxar para o meio para chutar, fechar no meio, ele tocou em Reginaldo praticamente recuou a bola para João Ricardo, então assim, não adianta, tá, não adianta vir falar aqui que, o Náutico não estava no dia dele. João Ricardo estava no dia, tem dia que é noite, não sei o quê, que é espiritual. Eu saí dos aflitos, tinha um cara falando, e não foi só um não, várias pessoas, eu sei que também muitas pessoas pensam assim, é espiritual, esse time aí é uma desgraça, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, eu tô até batendo aqui na minha mesa, nos meus instrumentos de trabalho aqui, meu irmão.
Não é espiritual coisa nenhuma não. A gente viu hoje o que a gente tá vendo no Náutico durante toda essa Série B, falta qualidade individual, pô. Falta qualidade. Nossa maior força é a tática, é a nossa formação tática, é o tático, e funcionou demais. Mais uma vez funcionou contra o Ceará, funcionou de certa forma também contra o Sport, né, teve período do jogo em que funcionou, e funcionou demais contra o Fortaleza, só que aí faltou empurrar a bola pra dentro, somente. Eu elogiei Dodô e vou elogiar também Dodô, ainda vou passar pelas atuações individuais, mas Dodô não é um cara que decide, chega lá na frente e ele não vai fazer o gol. Às vezes ele vai dar o passe, sim, a assistência, e aí a bola vai para o Derek. Cadê que ele faz o gol, pô? Falta muita qualidade, falta muita coisa, tá? Falta muita coisa. Meu Deus do céu, velho. Ah! Por quê, Naldo? Por quê? Mas tá bom, a gente tem que seguir em frente, né, não dá pra gente ficar estancado aqui. E aí pegando até esse gancho do escanteio, né, do Fortaleza, ele teve um escanteio anterior aí a esse que gerou o contra-ataque para o Náutico, em que gerou uma cabeçada para o Fortaleza e um lance perigoso, a bola passou rente não, né, passou próximo à trave ali do Náutico, e já ficou claro ali para todo mundo a diferença na bola parada, a diferença no escanteio ali, mas foi mais um jogo que o Náutico teve diversos escanteios e não aproveita, não sai uma jogadinha sequer, pô. Esse jogo aí eu nem sei, foi tanto escanteio que talvez um ou outro tivesse saindo jogada, mas é difícil. E aí o Náutico até alterou a forma de cobrar os escanteios, começou a cobrar curto, né. E aí toda vez que cobrava curto eu aplaudia, porque, a gente sabe se cruzar na área não vai dar em nada, então vamos testar de outra forma que é batendo curto. E aí também não dava em nada, porra, não dava em nada. Era melhor, pronto, cobrava curto, voltava pra Muriel e a gente voltava ao jogo, esquecia o escanteio. Que é isso, pô. Um escanteio com a arma tão grande e já foi uma arma muito forte do próprio Náutico de Hélio dos Anjos, só que em 2021, né, não sei o que é que alterou aí, não sei se são as peças individuais, a gente tinha o Jean Carlos que batia muito mais forte na bola ali, né, cobrava o escanteio de forma muito mais forte e tinha aquela jogadinha no primeiro pau, o Vinícius fez quantos gols assim, né, enfim, Dodô, porra, e não só escanteio, bola parada também, teve uma falta lá no segundo tempo, tudo bem que o Dodô já estava cansado, mas, pô, ele não tem força, parece que não tem força pra botar a bola na área. Muda o cobrador aí, porque não dá também pra gente bater todo escanteio curtinho, sair tocando. E falta a bola parada ali na intermediária, muitas vezes tem que botar na área mesmo, então bota outra pessoa pra cobrar lá, pô. É até bom que poupa Dodô pra ele ter mais gás e tentar desencantar, fazer algum gol, sei lá, meu irmão, pô. E aí simplesmente quem não faz leva, né? Quem não faz leva. Não aproveitamos nossas chances, antes e depois do gol, mas principalmente no primeiro tempo, e aí quem não faz leva, e a gente levou. Gol de bola parada, né, na lateral ali, um lateral que foi perigoso, né, o Fortaleza já tem essa jogadinha aí que eles fazem, mas o Náutico não pode levar um gol desse, pô, pelo amor de Deus, não pode, tá. Independente, eu ainda vou entrar mais pra frente na questão do gol contra, da forma que foi que Matheus Silva meteu essa bola pra dentro, mas o Náutico não pode levar um gol de escanteio, pô. Não dá, minha gente. Isso aí pronto, o time já não faz o gol lá na frente e fica tomando gol de qualquer jeito, né. A gente lembrou muito o jogo do Ceará, é engraçado, né, contra mais um cearense, lembrou muito o jogo do Ceará, a gente muito bem no jogo, e aí numa falha individual, contra o Ceará foi Muriel e agora Matheus Silva, uma falha bizarra, bizarra, velho. Como a de Muriel também foi, na minha visão foi bizarra. E aí a gente leva o gol e já era, não tem como responder, né. Mesmo ficando com um a mais ali no início do segundo tempo, parece que a gente não deu uma finalização no gol, pô. Eu acho que dá pra puxar até esse dado aí, se eu não me engano a gente não deu uma finalização no gol depois que a gente ficou com um a mais, né, um time que estava produzindo muito. E aí deu pra observar bem ali, mais ou menos nos 25 minutos do segundo tempo, o time cansou, o time estava com um a mais, o time cansou, pô. Guilherme dos Anjos comentou na coletiva dele ontem, né, na segunda, que houve uma mudança aí na preparação desse jogo, nesses 10 dias, nesse grande período que o Náutico passou sem jogos, visando exatamente combater essa falta de ritmo do jogo que o Náutico voltaria. Será que não exageraram aí na medida? Porque o Enderson apresentando sinais de cansaço, Betão, pô, o Betão jogou muito e foi muito exigido sim, mas, pô, até não sei se ele sentiu cãibra ali, um cansaço, o Vinícius também apresentando sinais de cansaço, o próprio Dodô, tudo bem também que Dodô correu muito, mas assim, o time caiu muito de rendimento. Um time que, normalmente, a gente vê um crescimento no segundo tempo em comparação às outras equipes da Série B.
A gente pode colocar isso simplesmente no ritmo de jogo, realmente. Eu acredito que tenha sido isso, mas será que não foi essa mudança aí na preparação que Guilherme comentou? É só um ponto que a gente tem que ter de atenção, né. E aí, sem opção nenhuma, né, a partir do momento que os titulares cansaram, a gente não tinha opção nenhuma para pra no banco para vir mudar o jogo, pô, pra acrescentar em algo. O nosso único ponta que estava no banco era Juninho. E aí Juninho entrou e fez o que fez, não fez nada, pô, estragando jogadas. Também tudo bem que é a volta dele de lesão, e aí se a gente tá falando que todo mundo tá sem ritmo de jogo por ter parado 10 dias, Juninho tá sem ritmo por ter parado muito mais, né, mas mesmo assim é um jogador que antes da lesão também não vinha apresentando nada pra estar aí, a gente paga um alto salário nele, é complicado. A gente já falou aqui de orçamento, o Náutico é um dos menores orçamentos da competição e gasta dinheiro que gasta com o Juninho, com o Matheus Ribeiro, que nem tá entrando em campo. Então realmente essa reta final aí do jogo, o Náutico não conseguia fazer mais nada. E aí entra em outro fator aqui muito importante, que é a apatia dos jogadores. A partir de um determinado momento ali do jogo, parece que os jogadores não acreditavam mais, desistiram, ou cansaram, ou o que seja, mas a apatia dos jogadores. E eu venho trazer uma questão aqui, um detalhe, que desde o início do jogo eu não observei o Náutico fazendo, e na campanha da Série B também o Náutico não faz, que é pressionar o juiz, irmão. Você tem que pressionar o juiz, tem que Chiesa passava o jogo inteiro aqui na orelha do juiz, conversando com o juiz, pressionando o juiz, pô. Você tem que fazer pressão, e ainda mais quando a gente viu o adversário fazendo a cera que fazia. Não tinha um jogador do Náutico com uma alma abençoada pra fazer uma pressão lá, pra chegar no ouvido dele e ficar falando aqui, pô. Só de às vezes o juiz cansa, só de ter alguém falando lá, ele quer sair, ele pede logo pro outro time bater logo, voltar o jogo logo. Pô, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí nosso capitão era Muriel. Anteriormente era Vinícius nunca fazia isso, eu ficava irado com Vinícius capitão, né, hoje em dia não é só o capitão que pode fazer isso, a gente sabe que na prática no futebol brasileiro, na Série B, é qualquer um que pode fazer isso do time, mas o capitão realmente tem mais moral pra chegar ali, Vinícius nunca fez isso, e Muriel não fez, no lance da expulsão de Igor Fernandes, né, do que o jogador deu entrada em Igor Fernandes, Muriel foi chegar depois de 2 minutos ali, que estava todo mundo reunido, aí Muriel foi andando tranquilamente, você é o capitão, você tem que estar em cima do juiz todo o lance. Ainda mais quando o time tá precisando. É claro que eu não tô pedindo aqui para o Náutico se tornar um time, todo malicioso em que fica, buscando ganhar vantagem, qualquer coisa, não. O Náutico, gosta de jogar e gosta que o jogo corra, tudo bem, o Náutico tem esse estilo e tem que ser mesmo, mas tem momentos que você precisa, pô, pra ajudar você, porque o adversário tá fazendo isso do outro lado. O Fortaleza jogou o jogo demais, pô, jogou o jogo demais. Fez cera pra caramba desde o início, depois deu uma aula, o Fortaleza deu uma aula e assim, a gente fica irado, pro futebol isso é horrível, mas eles estão fazendo conforme a música, estão dançando conforme a música. Hoje as regras do futebol, infelizmente, permitem tudo isso que a gente viu e que a gente vê constantemente nos jogos aflitos, né. Vou comentar também da Copa do Mundo, que tá chegando pra ir contra isso aí, contra a cera, né. São 10 segundos apenas que os jogadores têm para bater o lateral, 10 segundos para um jogador sair numa substituição. Se o jogador, receber atendimento médico dentro de campo, ele fica 1 minuto fora e tem que esperar a bola sair, né. Então, são medidas muito interessantes que a gente vai ver nessa Copa do Mundo, que eu vou comentar aqui também no canal, mas a gente ainda não tem isso, né. Então Fortaleza fez tudo o que podia e fez muito bem. Não tem o que a gente reclamar quanto a isso não. A gente tem que reclamar contra a arbitragem. Um lance muito muito claro, assim, pra mim foi quando o jogador do Fortaleza ficou caído lá na frente, eu acho, ficou por muito tempo, e aí o Náutico com 2 a mais em campo, a torcida pedindo: "Bora, bora, bora", e o Náutico indo, mas mesmo com 2 a mais na linha ali, o Náutico não conseguiu criar. E aí quando a bola saiu, 3 jogadores do Fortaleza foram em cima do juiz. O final de jogo, os jogadores lá, conversando aqui ó, aqui no juiz, é isso pô, isso que tem que fazer. João Ricardo que é um absurdo, assim, é uma loucura João Ricardo sair desse jogo sem levar um amarelo. Que é isso, pô, que é isso, que loucura é essa? E aí, num dos tiros de meta que ele foi bater já no final do jogo, aí Brites, quando eu olhei para o juiz, Brites estava aqui, ó, no juiz falando. E aí João Ricardo ganhando tempo lá. Aí daqui a pouco o juiz se afastou assim de Brites, bora. Mas já tinha passado tanto tempo, meu Deus do céu, pô. O Fortaleza tá na dele e parabéns, Fortaleza, você fez muito bem isso.
Eu acho que, o Náutico eu não gosto muito de fazer isso, mas talvez seja preciso em algum momento, mas o Náutico tem que saber lidar com isso, pressiona o juiz, a única forma é pressionar o juiz. E aí o juiz permitiu tudo isso também, né. O juiz não precisa que o time que tá sofrendo com essa cera vá em cima dele e pra fazer pressão pra ele acabar com a cera não, o juiz já tem que fazer partir dele isso, né, o juiz tem que garantir que a bola role, e ele não garantiu, pô. Não garantiu, não deu amarelo pra João Ricardo. Aquela bola que João Ricardo, o chute de Dodô, ele tira, espalma por cima, ele em pé aqui, ó, tranquilo, só fez aqui esse movimento. Aí quando vê ele cai no chão e passou 2, 3 minutos ali. Aí o juiz só me dá 8 minutos também de acréscimo. Não pode, fazer cera compensa demais. No futebol brasileiro, fazer cera compensa demais. Você pinta e borda dentro de campo, aí o juiz dá 5, 6 minutos. 8 minutos foi muito pouco, era 10 no mínimo. Era 10 no mínimo, tá. E aí vamos pra análise logo dos jogadores também, que eu tô cansado de falar desse jogo. Muriel, não tem nem o que falar. Vai falar o quê de Muriel? Não tem o que falar não. Vou ser mais rápido aqui, porque cansei também já desse jogo. Igor Fernandes, porra, muito lento em dar passe, errando passe. No primeiro tempo ele errou muito passe e no geral também muito lento no ataque. Ele recebia a bola, parava e não sabia. Igor Fernandes nunca foi essas coisas no ataque, mas parece que ele tá desaprendendo ainda mais. É óbvio, né, ele tá jogando mais de zagueiro, então perdeu totalmente o costume de ir pra frente e aí deu no que deu, muito mal, botava logo Yuri, né, fica nessa, mudança aí de esquema, indecisão, porque realmente Yuri é muito mais ofensivo, mas bota Yuri logo. O Yuri quando entrou não fez nada, também admito, ele não é muito travado ali e tal, mas assim, é um jogador que perdeu espaço, que perdeu minutagem e isso prejudica muito ele. Eu acho que ficou claro que com Igor Fernandes na esquerda não dá certo. A gente consegue aproveitar ele muito mais na zaga, bota ele Beton na zaga e a gente tem uma zaga boa, tá? Com os dois a gente tem uma zaga boa, vai precisar de mais zagueiros. Mas aí vai botar Yuri na esquerda e com todas as deficiências defensivas também que ele tem, e até ofensivas, a gente precisa demais, demais de um lateral esquerdo nessa janela, demais. Quer dizer, na verdade, eu enfatizei muito o lateral esquerdo, a gente precisa de muitos outros jogadores, muitas outras posições na frente disso, mas com os 2 aí, não sei não se vai dar certo não. A gente vai pra Matheus Silva. Que lance bizarro foi esse, pô? Que lance bizarro. Teve gente falando que não tinha um jogador do Fortaleza ali, que ele não pulou pra disputar a bola. Eu acho que ele não conseguiu pular, o jogador do Fortaleza, que foi Miritello, porque Matheus Silva chegou ali com ele e ele realmente ganhou a disputa ali aérea, né? Mas aí ele veio com a cabeça em direção ao gol, pô. Que maluquice é essa? Eu tenho uma mensagem do meu pai: "Ó, analise bem o gol de Matheus Silva, viu, porque isso aí é bet, um gol muito estranho". Não vou falar nada não, acho que não foi não, é só ruindade mesmo, só ruindade mesmo. Que gol bizarro, pô, que gol bizarro. E aí vem Wanderson entrando no segundo tempo, um lance patético, patético, o jogador do Fortaleza estava com a bola na grande área, um ataque nosso, aí ele lança lá pra frente, tinha campo aberto pra correr, e aí Wanderson disputando corrida com o atacante do Fortaleza. Ele estava muito à frente, metros à frente do jogador do Fortaleza, e ele perdeu a corrida. Aí o cara deu tentou uma cavadinha ali, graças a Deus, e a gente não levou o gol, mas Wanderson não tem condições nenhuma, Matheus Silva não tem condições nenhuma, precisamos de zagueiro urgente, urgente. Bota Igor Fernandes e Betão na zaga, beleza. Eu acho que a certa medida resolve o nosso problema da zaga, né, para titular, mas muitas oportunidades esses 2 jogadores não vão estar disponíveis, seja um deles ou os 2 juntos, então precisa trazer zagueiro para ser titular, tá bom? A gente tem Betão foi um monstro, Betão foi um monstro. Teve 3 bolas ali fundamentais no primeiro tempo, que ele tira, assim, ele se recuperando bem, ele qualidade também com a bola no pé, Betão realmente, assim, é outro nível, tá? É outro nível. Se a gente tem chance de perder algum jogador nessa janela, acho que Betão e o Henderson talvez serão os 2 por perfil que tenham mais chances, talvez seja ele, Betão. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado para não perder ele, porque a gente já não tem muito zagueiro, tá precisando de zagueiro, tem que ter mais alguém ali com ele. Tem que vir um titular e outro também do mesmo nível para ser reserva. Ainda ma aí imagina se perder ele. E aí teve um lance que eu até anotei aqui, né, ele acabou perdendo uma bola por causa do gramado, né. Ele ganhou 3.
bolas, pá, uma atrás da outra, e na quarta ele perdeu, porque a bola deu uma quicada antes dele dominar, e ele acabou perdendo, gerou um lance de perigo aí para Fortaleza. O gramado dos aflitos, que gramado é esse, pô? Que gramado é esse? E não dá pra dizer nem que teve um dia de sol aí, ah, tá chovendo muito, não choveu tanto esses dias não, tá? Então, já tiveram dias que choveu mais e o gramado até estava melhor, então assim, é é ponto batido também, né, falar do gramado dos aflitos, porque também não vai resolver, a gente vai falar o quê? Mas é um gramado que só atrapalha a gente, só atrapalha a gente. Ainda mais nesse jogo aí que os adversários vêm pra fazer cera, né, que às vezes acham um gol ali, é o gramado dificultando também, parece que é um adversário, pô. É complicado. Reginaldo, a gente vai pra Reginaldo, acho que ele teve uma grande participação aí ofensiva, né, eh produziu demais ali, e também já vi gente falando que o nosso melhor lateral direito é Arnaldo, né, pelo menos no ataque ajuda mais. Eu acho que Arnaldo, ele tem qualidades, assim, que eu gosto, ele realmente tem esse vigor quando chega no ataque e tenta ajudar muito, mas eles não produziriam nem perto, né, e já colocando Arnaldo e Matheus Ribeiro, quanto o Reginaldo produz. Matheus Ribeiro nem se fala, meu Deus do céu. Mas, assim, na minha visão, Arnaldo não chega perto de Reginaldo. Ele tem qualidade, a gente vê que Reginaldo tem qualidade, tem força física e ele produz ali demais pela direita. Só que falta talvez alguém para produzir tanto quanto ele, né. Ele com o Júnior todinho ali, não dá muito certo. Hoje Vinícius ali também pela direita, quando esteve pela direita, não ajudou, então, talvez precise de um ponta melhor ali com o Reginaldo, que potencializaria muito mais ele, sabe. Eu acho que é o melhor que a gente tem. E aí vai para o meio de campo, Leonai. Caramba, jogo bem abaixo de Leonai, tá. A gente sabe que ele tem esse problema físico, esse problema de ritmo de jogo, mas assim, errando domínios, tá, perdendo bolas ali no meio de campo, prejudicando a gente, sabe. Errando passe, tomando decisões erradas, e a gente sentiu muita falta de Luiz Felipe, tá aí um problema, né. Pô, a gente já tem pouco jogador, tem que ter carinho aí, tem que ver. Eu não tô dizendo que Luiz Felipe, não era pra ter sido punido não, ele fez muita besteira e tem que ser punido mesmo, mas é bronca, né, nosso elenco tá curtíssimo, curtíssimo. Já falei que a gente precisa do lateral esquerdo, prioridade acima do lateral já tá o zagueiro, mas tem que ter um volante aí também, porque não dá pra viver de Wenderson e Luiz Felipe e um Leonai ali no banco, a gente precisa de mais alguém aí no meio e vamos pra falando de meio ainda a gente iria pra Dudu, mas Dudu é um pouco complexo, Dudu é um pouco complexo, a avaliação dele. Eu vou passar pra Vinícius, e achei Vinícius abaixo. Achei Vinícius abaixo, sabe. O nível que é Vinícius numa série B, o nível que ele vem sendo e que a gente sabe que ele não pode fazer o jogo que ele fez. Tem que produzir mais, seja produzir, fazendo gol, seja produzir, eh, dando assistência para os seus companheiros. Vinícius tem que aparecer mais, sumiu do jogo. A gente diferente do Dodô, do Vinícius sumiu do jogo, pô. Não conseguia fazer muita coisa, ele tem que decidir. Parece que nos jogos grandes, jogos maiores, Vinícius não decide. E aí a gente vai pra Dodô, que também não decide esses jogos, tá. Mas diferente de Vinícius, ele se apresenta demais para o jogo. Contra o Sport ele se apresentou para o jogo demais, demais, errando tudo contra o Sport, mas se apresentava para o jogo. Isso aí a gente, tem que dar o mérito a ele. Ele não se esconde não. E hoje contra o Fortaleza se apresentou muito e se apresentou bem. O que Dodô criou de chance pra gente foi assim, foi um absurdo, pô. Criou muita coisa e talvez se Dodô tivesse companheiros de melhor qualidade, se Dodô tivesse um centroavante ali que ia se consagrar, né, sozinho fazendo os gols, ia consagrar o próprio Dodô, fazendo os gols oriundos dos seus passes. Se ele tivesse um ponta além de Vinícius, que a gente de certa forma tem com o Vitor Andrade, que não tá disponível, mas tem que ter outro ponta aí, fazedor de gol também, um ponta de qualidade que potencializaria ainda mais também o jogo de Dodô, talvez Dodô rendesse mais, né. Mas as peças ao redor não ajudam, não ajudam, tá. Ao mesmo tempo, ele não decide e a turma chama de pipoqueiro, né. Teve o lance, foi o grande lance que após esse lance ele começou a quando pegava na bola a levar vaia da torcida, que foi ali não sei se estava na pequena área, né, mas ele tentou dominar a bola em vez de chutar com a esquerda de qualquer jeito e aí infelizmente é isso, né. Eu acho que ele não decide, e por isso que ele tá no Náutico talvez, né. Por isso que ele tá no Náutico. Eu acho beleza, não vou ir contra quem chama
Dodô de pipoqueiro e tá puto com ele e não quer ver mais ele no Náutico, mas vai entrar quem, pô? Vai entrar quem? E outra, se a gente for contratar, vai querer gastar um dinheiro danado em meia, sendo que a gente já tem um, e a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de centroavante, precisa de ponta, tá? Precisa de goleiro agora já, goleiro talvez nem seja mais uma emergência, né? Tem outras posições que estão em emergência muito maior aí do que goleiro. Mas a gente precisa gastar em algumas posições, vai gastar na de meia, eu acho que precisa vir um meia sim. Precisa vir um meia. Mas para ser reserva ali de Dodô, tá? Porque também Dodô foi outro que cansou no segundo tempo, também tinha corrido demais, tentou muito e não tinha mais ninguém para entrar. Cadê Vitinho, né? Meu Deus do céu, ainda bem que não tem Vitinho, senão o Vitinho tinha entrado nesse jogo e tinha feito raiva também. A gente passou muita raiva, ia passar mais raiva com o Vitinho, tá? Então, eu acho que assim, a torcida tá correta em criticar pra caramba Dodô, mas ao mesmo tempo ele tem suas qualidades e ele jogou, fez um bom jogo. Dodô é isso aí, infelizmente Dodô é isso aí, tá? Pro que a gente tá, pra nossa situação financeira atual, pra gente, que a gente veio de 3 anos Série C, tá disputando a Série B depois de uns anos, é isso. É isso que a gente tem, um jogador como Dodô. E, mais uma vez, se a gente tiver um time mais qualificado ao lado dele, eu acho que ele consegue render muito mais, tá? A gente acabei passando por um Enderson, né? E aí o Enderson muito bem, tá? Como sempre, muito bem mesmo. Não foi dos melhores jogos dele, né? Ele comparado a outros jogos, ele foi abaixo do normal dele, né? Porque, porra, sem ritmo de jogo, acho que ele sentiu um pouco ali, mas no geral ele foi bem. E quando ele saiu, né? Ele saiu ali nos 80, né? Nos 35 minutos do segundo tempo. O time caiu, o time parou totalmente de criar alguma coisa, de conseguir tocar mais a bola, tá? A gente sente muita falta de um Henderson e ele veio mais uma vez bem aí nesse jogo. E acredito também que ele sentiu a falta de Luiz Felipe, tá? Leonai não foi um bom companheiro ali para o Henderson. Um jogador no meio de campo ali chama o outro para cima, né? Potencializa o outro. Então, faltou ali. Luiz Felipe ao lado dele sentiu falta. Da mesma forma, fazer um comparativo aqui, da mesma forma que Bruno Guimarães cresceu seu futebol ao lado de Paquetá na seleção, né? São totalmente diferentes o nível aí dos jogadores, tudo mais, mas se você tem um jogador do seu lado que tá jogando bem, você fica mais leve, mais tranquilo, e você, com a qualidade que você tem, que o Enderson tem, vai jogar muito mais. Tá, a gente vai para o ataque, Júnior Todinho, sem comentários. Sem comentários, jogador que é difícil para ajudar, né? Muito difícil, prefiro nem comentar, velho. Que falta que a gente sentiu de Vitor Andrade nesse jogo, né? Que falta. E Derek, horrível, 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 horrível. Ah, ele marca muito, ele se movimenta muito, tudo mais, mas perde quando centroavante tem que botar a bola lá dentro. Ele teve chance para botar e não botou. E além disso, ele teve oportunidades de se movimentar e se colocar numa posição muito boa para receber a bola que foi. Teve a jogada que Dodô tocou, ó. Tocou para um lado, olhou para o outro e Derek não acreditou, não estava lá. Não estava lá, ele não consegue acompanhar o raciocínio de Dodô, nosso craque Dodô. Ele é abaixo, o Derek é abaixo, é um bom reserva. Quando a gente tiver o nosso centroavante titular, que tem que vir a todo custo nessa janela, Derek vai ser um bom reserva. Paulo Sérgio tá abaixo ainda de Derek. Paulo Sérgio não aguenta mais uma, uma Série B. Como muitos avisaram, a gente tentou acreditar e tudo bem, estamos quebrando a cara aqui, tá? Então, assim, daqui pra frente, a gente tem que ajustar algumas coisas, né? Algumas expectativas, talvez. Porque a gente tem essa necessidade extrema de contratações, mas elas só vão vir daqui a 6 jogos. A gente ainda tem 6 jogos com essa turma aí. É Paulo Sérgio fora, é Dodô pipocando, é Vinícius se escondendo no jogo, é Derek perdendo gol, Júnior Todinho sem fazer nada. Porra, porque eu falei de Júnior Todinho, eu lembrei de Vitor Andrade de novo. Vitor Andrade teria metido um golzinho hoje, né? Pô, ele teria metido, porque ele chuta de qualquer jeito, ele vai pra cima, ele não tem medo, não tem que ter medo, tem que ir pra cima, e ele vai, ele chuta, e não é esse chute que Ramon deu lá na arquibancada não, no segundo tempo. Não é esse chute que Leonardo no primeiro tempo deu também, outro chute horrível. Como é que jogador profissional dá um chute desse horrível, pô? Leonardo no primeiro tempo tava sozinho, mas ele chuta, pelo menos é próximo, é gol, então, pô, que falta que Vitor Andrade fez, né?
Mas, enfim, são esses jogadores que vão fazer parte aí dos nossos próximos 6 jogos, que são jogos extremamente difíceis, né. Os próximos 4, né, Novo Horizontino fora, Vila Nova fora, Goiás em casa, Juventude em casa. 4 jogos dificílimos. E aí depois tem Avaí e CRB fora. CRB jogo dificílimo também, e Avaí, por mais que esteja na parte de baixo da tabela, é difícil também, né. Jogou no sul, jogou no friozinho, pra gente é difícil. É com essa turma aí, a gente tem que passar por esses 6 jogos, de alguma forma, sem ser perda total, sem dar PT no carro. Não pode ser terra arrasada depois de 6 jogos, porque vem a janela após esses jogos e se a gente estiver lá embaixo, não vai ter aquele ímpeto, todo para contratar peças de alto calibre, né, não a verba para chegar vai ser muito mais difícil, tá. Se a gente chega dentro de um G6, o G2 eu acho que agora já tá ficando mais distante, mas se a gente chega dentro de um G6 nessa janela, a gente abre a possibilidade de conseguir captar dinheiro aí, recursos de alguma forma e fazer uma força-tarefa aí todos os alvirrubros e sei lá o que for, sair esse dinheiro da arena e a gente vai, né. A maré positiva vai chamando, vai crescendo, né. Mas se a gente tá lá embaixo, se a gente tá na terra arrasada, fica bem complicado. Então, são 6 jogos muito importantes aí, a gente não pode sair perdendo. Primeiro, se perder todos não existe, né, acabou, acabou, tá. Se perder todos, acabou, mas a gente não vai perder todos, a gente vai ter pelo menos uma vitoriazinha aí. Vamos ver, vamos jogo a jogo, vamos analisar jogo a jogo. E aí também o torcedor não tem que pensar que acabou, perdemos do Fortaleza, acabou o campeonato, a briga é contra a queda, não é assim não. Eu acho que minha análise do Náutico hoje é um clube que pode tanto cair, como pode subir, vai depender da janela aí. E a janela vai depender dessa as atuações nos próximos 6 jogos. A gente precisa pontuar urgente, tá. A gente ainda não pontuou direito contra as equipes que estão lá em cima, a gente vai pegar mais um agora, Novo Horizontino, e segue assim, né, e tem que pontuar contra essas equipes. Quando vencer a primeira dessas equipes, aí destrava tudo, ao meu ver, né. Agora o grande problema existe outro risco de o time desabar, né, o trabalho de Hélio e Guilherme desabar. Aconteceu isso em 2021. Mas acredito que não vai acontecer dessa vez exatamente pela janela, então tem uma mais pra frente, né, já chegando aí, tem uma previsão de que as coisas vão melhorar, né, uma esperança de que as coisas vão melhorar. E eu acho que o trabalho de Hélio e Guilherme, que é bom, vai se prender nisso e vai pelo menos se manter aí, mesmo que no fio da meada vai se manter. A torcida, já vem fazendo pressão e vai fazer pressão ainda mais em cima do trabalho deles, mas é um trabalho bom, rapaziada. Tá? A gente jogou bem, a gente, vi críticas sobre o esquema de Hélio, né, já tô vendo críticas aí de outros torcedores, tá, e de alguns alvirrubros também. Se o Náutico não jogar dessa forma, nesse esquema de Hélio, vai jogar como? Vai jogar se defendendo? O Hélio só sabe fazer dessa forma, Hélio e Guilherme só sabem fazer dessa forma, e tá funcionando. Queira o que não queira, a gente tá na parte de cima da tabela, com um elenco que não era pra estar lá. É um elenco que está rendendo muito acima, devido exatamente ao esquema tático de Hélio. Então, não tem para que mudar, não tem como mudar. Não tem como mudar o esquema tático. Com as peças individuais que a gente tá rendendo muito acima, muito acima. Infelizmente é isso. Ah, então a gente só, tem que se contentar em perder do Fortaleza, em não ganhar desses na parte de cima? Talvez, talvez. Com esse elenco aí é. Agora se a gente se manter aí nesses últimos 6 jogos até a janela e conseguir se reforçar bem, tem que se reforçar bem, abrir os cofres. De alguma forma abrir os cofres e trazer um centroavante, trazer zagueiro, trazer ponta, né, essas são as 3 principais carências aí da equipe, mas tem que trazer um meia reserva para disputar com o Dodô, tem lateral esquerdo que a gente é mal, tem volante, tá, eu diria até goleiro, enfim, tem que arrumar um jeito de conseguir isso tudo pra gente vir com tudo aí e brigar pelo acesso. O acesso pode vir ainda, não é para desistir não, mas, precisa tudo isso aí acontecer. E aí só pra gente também não dizer que foi tudo de ruim esse jogo, né, na verdade eu já falei que não foi tudo de ruim, é um esquema que funciona, foi um jogo que o Náutico jogou bem mais uma vez, mas enfim, não adianta. Teve, não sei se todo mundo notou aí não, mas teve a adição aí no nosso placar, né, na verdade, no nosso telão. Tivemos o cronômetro. Vou trazer se eu encontrar alguma foto, eu vou botar aqui na tela, tá.
Se encontrar alguma foto, vou botar aqui na tela, mas tinha um cronômetro, muito bom cronômetro, ele marcava até os 45 minutos, né, do primeiro tempo, aí os acréscimos, ele não marca, até porque, eh eu não sei se na Inglaterra, na Europa, eles botam os acréscimos, deve botar, mas aqui no Brasil, você uma vez os acréscimos, o jogador do Fortaleza, fazendo a cera que estavam fazendo: "Ó, só falta 2 minutos, bora segurar um pouco mais aqui e tal", então, até os 45 e no segundo tempo ele ia a partir dos 45 até os 90, né, marcando, então muito bom e só tava faltando isso, pô, o telão agora tá perfeito. Eu acho que se aumentar um pouquinho o tamanho aí do cronômetro, né, pra todo o estádio, eu estava no Caldeirão lá, não consegui visualizar tão bem, em alguns momentos tinha que não sei se eu tô precisando ir no oculista, mas eu tinha que cerrar os olhos ali pra tentar enxergar bem, mas se aumentar um pouquinho fica até melhor, pra todo mundo conseguir ver bem e talvez o contraste ali das cores, não sei se deixar a fonte mais grossa ali do cronômetro pode melhorar, enfim. É isso, ponto positivo aí para o Náutico e ponto negativo no campeonato. Vamos lá, tem muito jogo ainda, tem muito jogo ainda, vamos seguir, a gente ainda vai perder muitos jogos aí dessa forma, mas não pode desanimar não, vamos nessa. Valeu, se inscreve no canal, deixa o like, né, compartilha aí no grupo de Alvirrubos, no seu grupo de futebol aí que se é um conteúdo que tem algo a agregar, então é isso, vamos lá, tamo junto, valeu.